Oi, tudo bem? Bárbara aqui de novo. Eu sou uma humana em recuperação, é, alguém que passou por um monte de coisa e resolveu estudar e ir atrás para poder ter uma vida melhor. E com isso espero poder ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor também. Recentemente eu fiz um vídeo sobre como que a gente se comporta com feridas antigas. É um vídeo em que eu tava falando como que a gente sem querer não olha para os problemas, mas a gente passa por eles e esconde, deixa pra lá, pensa em voltar nisso um outro dia, quem sabe, talvez. Mas que isso causa consequências, porque a gente começa a repetir padrões. E o legal da gente poder olhar essas feridas é poder justamente parar de repetir esses padrões. Coisas que incomodam a gente no dia a dia e que a gente parece que tá sempre fazendo a mesma coisa, atraindo as mesmas pessoas, as mesmas situações. Então, esse vídeo veio meio que em continuação do outro, para a gente poder falar não só sobre olhar para as feridas, mas como que a gente pode recuperá-las, como é que a gente pode tratar para que ela realmente deixe de ser uma ferida ativa. Como que a gente pode fazer para resolver o problema. E aí é por isso que eu voltei aqui para completar. No vídeo que eu gravei, eu estava colocando um pouquinho de ketchup na mão e botando umas ataduras em cima, fazendo um simbolismo de que aqui a gente tinha uma ferida. E aí, quando a gente põe a atadura em cima, a gente faz uma pequena lambança e vai piorando a ferida à medida que a gente vai colocando camadas, protegendo e escondendo aquilo. Então, isso a gente está representando o desafio da vida, porque a vida não para pra gente resolver as coisas. Então, a gente tem um problema, a gente tampa ele, e aí vem um outro parecido, a gente tampa de novo. E aí, aquela ferida inicial, ela acaba ficando muito maior por falta de cuidado. Lógico que a gente faz isso sem saber, tá, gente? A vida inteira, desde pequenininho. E aí, o que que acontece? A gente vai maquiando a situação, colocando a atadura em cima, disfarçando. E um dia isso tudo começa a incomodar a gente e com um pouco de sorte, quando a gente fica muito de saco cheio, a gente chega aqui para poder tentar estudar e tentar entender como é que a gente sai disso e busca terapia e busca ajuda. Então, hoje não só eu vou falar com outro exemplo do que aconteceu a respeito dessa ferida, como também a gente vai falar um pouquinho como que a gente resolve isso. Eu não sei se você já andou de patins na vida, mas se você já andou, você pode lembrar. E se você não andou, pode imaginar a sua situação. Imagina que você está andando e você caiu e machucou o joelho. O joelho tá sangrando, tá inchado. E aí, ao invés de você voltar para casa, porque você quer continuar andando de patins, você pega uma atadura, um pedaço de pano e embola o seu joelho. E aí você continua andando, de repente você percebe que o sangue tá escorrendo na sua perna. E aí você vai e passa um outro pano para poder parar de sangrar. E aí você percebe que o joelho tá doendo, aí você vai e toma um analgésico e continua patinando. E aí você cai de novo e machuca o joelho no mesmo lugar e você percebe que tá doendo no mesmo lugar, pior. E aí você vai, e em vez de você adereçar e cuidar da ferida, você compra uma joelheira e continua andando com o joelho machucado. O que vai acontecer é que vai chegar uma hora você não vai conseguir andar mais com patins e você vai ser obrigado a parar. E a situação vai estar muito pior do que estava no início. Isso é um exemplo, de novo, que faz uma metáfora com o que acontece na vida da gente. A gente continua querendo fazer as coisas, a gente continua querendo ficar num relacionamento que não tá legal, a gente continua querendo ficar num emprego que não tá legal, a gente continua querendo ter os mesmos amigos, mesmo sabendo que eles não são tão amigos assim. E a gente faz essas coisas tentando disfarçar a ferida, tentando se encaixar naquele padrão. Quando tem alguma coisa que incomoda a gente, num relacionamento, num emprego, numa amizade, numa situação qualquer, normalmente isso tem a ver com alguma coisa que a gente passou no passado. Então, tudo que a gente faz meio que chama um alerta, que faz a gente querer parar e prestar atenção. E de repente, ao invés da gente parar e prestar atenção, a gente fica colocando aquilo embaixo do tapete. Então, as coisas se complementam. Vamos supor, assim, eu vou completar com outro exemplo, tá? Você na infância era uma criança que tinha déficit de atenção. Você custava prestar atenção na aula, custava fazer o dever de casa, e por causa disso seus amigos estavam sempre pegando no seu pé. As suas notas eram baixas, e isso te fez se sentir, assim, diminuído, humilhado, e você cresceu um adulto, agora é um adulto,
e você agora achou uma coisa que você gosta, então você não tem esse problema do déficit de atenção, porque você está focado numa coisa que você gosta, e a gente sabe que isso meio que ajuda. E aí, a princípio, a sua vida tá tudo bem, mas você se sente, toda vez que você precisa, por exemplo, apresentar alguma coisa, fazer uma apresentação de trabalho, você pode sentir que que alguém pode debochar de você, que alguém pode criticar o seu trabalho. E aí, toda vez que você vai fazer isso, você acaba se criticando muito e refazendo várias vezes e custa apresentar. E quando você vai para apresentar em si, você vai com essa postura de quem tá com medo, de que sabe que alguma coisa ruim pode acontecer. Isso porque você não tá sabendo que tem aquela ferida ali atrás e que você precisa olhar. Você continua tentando fugir do conflito. O melhor aqui é a gente parar e ver aquilo que está incomodando. Então, está incomodando você ir fazer uma apresentação, falar com as outras pessoas, mostrar o seu trabalho porque você tem medo de ser diminuído? Ok, então vamos olhar para isso. Se você não olha, isso é tampar uma ferida em cima da outra, porque aí você vai fazer uma apresentação, você vai ser rejeitado nessa apresentação e aquilo vai piorar o sentimento que você já tinha antes a respeito do mesmo assunto, do mesmo tema. Então, daí pra frente, eu tinha falado dessas feridas no outro vídeo, mas daí pra frente eu não tinha falado. Então, vamos agora falar como é que a gente de fato resolve essa ferida. Como é que a gente faz isso? O primeiro ponto é você descobrir qual é a ferida mesmo. Eu tô falando isso porque às vezes a gente acha que a ferida é uma coisa e ela é outra. Eu vou te dar um exemplo de um outro voluntário, vou trocar os nomes, tá? A Luísa era casada com o João. A Luísa pediu divórcio pro João. O João ficou muito chateado, com muita raiva da Luísa. Ele saiu escrevendo barbaridade sobre ela na internet, ligava para as amigas, para a família, para reclamar, achava aquilo tudo um absurdo. Ele tentou fazer fofoca, tentou fazer tudo o que pôde para poder machucar a Luísa, porque ele estava muito machucado. E para poder tentar tirar algum suco, né, daquele problema. Não tinha tido nenhuma traição, nada errado a princípio, ela só falou que não queria mais estar com ele. E aí o que aconteceu? Ele continuou bravo e continuou fazendo aquele rebuliço todo na vida dela. O problema era que ele, na verdade, ele estava se sentindo abandonado. A raiva, ela sempre vem acompanhada de alguma coisa. Então, ele estava se sentindo abandonado porque ela estava indo embora. Ele tinha medo de ficar sozinho para sempre. Ele estava se sentindo culpado porque ele pode não ter sido um marido mais presente. Ele estava se sentindo diminuído como homem porque ela não quis mais ele na companhia dela, mesmo não tendo uma outra pessoa. Ele estava com uma autoestima baixa porque ele não conseguiu salvar o casamento dele. Então, a verdade, o sentimento não era a raiva em si. A raiva era a consequência desse monte de sentimento submerso. E do medo do abandono, da solidão, da rejeição, da baixa autoestima, que estava embaixo disso tudo. E aí, aonde começa a cuidar? Aonde a gente começa a tratar esse problema? Bem, na verdade, a gente tem que começar olhando por todo, fazer uma lista desses sentimentos. E você vai começar pelo sentimento que mais te machuca. Então, vamos supor que no caso dele é baixa autoestima. Existe um exercício muito legal para fazer nessas horas, que é você sentar no chão e imaginar que você tem uma figura na sua frente, que pode ser uma cadeira, um balde, um copo, qualquer coisa que vier na sua cabeça, um desenho amorfo, e que essa figura representa a baixa autoestima. E você vai ficar sentado, olhando para essa figura frente a frente, até você ficar confortável com ela. Até você falar assim, beleza, tô confortável. Vou dar um outro exemplo de um outro voluntário. Ele imaginou que o problema dele era um balão cheio de ar. E aí ele foi ficando confortável, quando ele foi ficando mais à vontade, o balão se tornou um dinossauro inflável. E aí depois do dinossauro inflável, isso se tornou uma bolinha de gude. E ele se viu pegando essa bolinha de gude e colocando numa estante que ele tinha na casa dele, com outras bolinhas de gude. E nessa hora que ele foi mudando as fases e se sentindo confortável com aquilo, o problema da autoestima, do problema dele, não era mais aquele. Ele já estava mais confortável com tratar, com entender que ele tinha um problema nessa esfera e tratar. Então, quando ele inclusive colocou a bolinha de gude no vaso, ele fez uma conexão de tipo, nossa, quantos problemas eu já tive na vida e todos os problemas que eu resolvi. E isso gerou força nele. E isso de ficar sentado meia hora, 40 minutos, 1 hora, não importa, o tempo que você precisar, até você ficar confortável com aquela figura ou figuras, porque vão desdobrando daquele sentimento. Isso traz paz e te entende que, beleza, isso não é um bicho de 7 cabeças, eu consigo resolver isso, eu consigo lidar com isso.
Aí você fala assim, beleza, então agora eu entendi, eu tô curado. Não, vai estar melhor, mas também não é tão simples assim. Agora que você detectou o problema, vamos supor que no caso a gente está falando da autoestima. É importante você fazer uma estratégia para você sair disso. Você já pensa, já estou confortável com o problema e agora eu preciso realmente tratar esse problema. Como é que eu faço isso? Aonde isso está alojado? Pode ser que a autoestima venha de quando você era pequeno e não tinha muita atenção, cresceu sozinho, ou às vezes as pessoas te criticavam muito. Tem pais e mães que são muito exigentes, e aí às vezes a criança, por mais que tente, tem a sensação de que não está fazendo a contento. Essas coisas acontecem e aí a gente cresce com o problema de que a gente acha que o problema é a gente. Coisas que acontecem e a gente se sente menos valorizado, sabe? Tipo assim, menos querido, recebe menos atenção. Aquela situação toda e você precisa fazer as pazes com essa situação. Então, entender que cada um tá fazendo o que pode, de verdade. Sem tentar procurar culpado. Esquece o culpado, ninguém tem culpa. Esse negócio, eu tenho que perdoar ancestral. Não tem que perdoar ninguém. Se você quiser perdoar, se sentir à vontade, ok, isso vai ajudar, mas não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você realmente entender e fazer as pazes com isso. É você entender que todo mundo tá fazendo melhor. As pessoas são humanas como você. Eu tenho certeza absoluta que você já machucou um monte de gente. Que você já errou com um monte de gente. Todo mundo. Por querer ou sem querer, ou com raiva, ou com qualquer desculpa que a gente tenha, a gente faz besteira, a gente machuca as outras pessoas. E assim te machucaram. E aí, nessa compaixão, empatia, misericórdia, a gente entende que o humano é humano e que nós todos somos e que isso aconteceu e aí você vai enquadrar isso. Mas não é porque isso aconteceu lá que isso tem que continuar acontecendo aqui. Então, a primeira coisa para diminuir essa sensação é colocar a humanidade, que é o fator humano, dentro do humano. E ter compaixão, misericórdia e paciência com você e com as outras pessoas. Saber que você é humano e sendo humano você cometeu erros também, não só a pessoa que cometeu com você. Assim, como a pessoa que pode ter te machucado no passado também era humana. E ela cometeu os erros dela. Não tô entrando em mérito do porquê, que o tamanho do erro, o erro dele é maior que o meu erro. Não, o foco aqui tem que ser você sair de onde você tá para você se tornar uma pessoa melhor. Então, se você ficar amarrado e no porquê que a pessoa fez aquilo, você tá preocupado com a vida dela, não é com a sua. Você tem que cuidar da sua vida agora. Então, pra gente crescer, a gente passou por aquilo e aquilo te ensinou alguma coisa. Então, você pode buscar dentro de você o que aquilo te ensinou, por exemplo. Às vezes você recebe pouca atenção e acaba sendo uma pessoa mais independente mais cedo. E isso no mercado de trabalho é legal. Ou você não gostava muito do seu ambiente, você resolveu mudar de país e morar sozinho, desbravar outros horizontes, e ficou tudo bem com a sua vida depois disso. E talvez se você tivesse tido uma vida mais fácil, você não ia ter esse despertar. Então, acha o que de bom essa situação trouxe, porque ela trouxe, ela sempre traz. Quando você achar, isso vai te ajudar também, é mais uma peça para te ajudar a superar isso. Para te ajudar a entender que faz parte do seu caminho e você não ter mais raiva ou vergonha do seu caminho. Você ter que isso faz parte do seu caminho. E isso vai te construir, porque a autoestima ela é uma soma de coisas nossas que nós construímos. Então isso faz parte de você. E uma outra coisa muito importante que eu sempre falo é você comparecer para você. O que eu quero dizer com isso? Se você promete alguma coisa para você, cumpre. Isso ainda dando o exemplo da autoestima, tá, gente? A gente tem um outro vídeo falando melhor sobre isso, mas como a gente entrou nisso, para não ficar sem fim, eu vou falar um pouco. É importante você cumprir. Então, se você promete que vai começar uma dieta na segunda, começa a dieta na segunda. Se você promete que você vai pra academia, começa a academia. Porque, assim, o nosso cérebro, por mais que a gente faça aquele monte de visualização, mentalização, mantra, fica repetindo a mesma coisa, para ele entender que aquilo é aquilo, ele tem que ver na vida real aquilo acontecendo. Então, se você quer que seu cérebro confie em você, construa autoestima e que ele te diga pra você que, poxa, não, você é uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, uma pessoa que vale a pena, se você quer isso, você vai precisar mostrar pro seu cérebro isso. E como é que você faz isso? Cumprindo as suas próprias promessas. Então, se você prometeu que você vai pra academia, você vai pra academia. Se você combinou com um amigo de sair, você vai sair com esse amigo. É aquele negócio de, não, eu prometi porque eu fiquei sem graça, mas depois eu desmarco. Então, tipo, isso tudo você tá dizendo pro seu cérebro que você não tem palavra. Que você não sabe o que você quer. Que você cede. Que você não se respeita. E aí não é isso que você quer. Então, se você quer fazer diferente, você vai precisar fazer o seu cérebro acreditar que você tá fazendo diferente. E ele vai precisar ver evidências na sua vida que ele vai fazer, que você tá fazendo diferente. E aí, você vai começar a ver que devagarzinho, sem você fazer mais nada, as coisas vão começar a mudar.
você vai ver que você vai começar a se comportar diferente, você vai se sentir mais forte, e aí você vai se pegar numa mesma situação que já aconteceu no passado, com você tendo uma outra atitude, por causa dessa desconstrução e construção que você acabou de fazer. Você vai começar a pôr a sua saúde em primeiro lugar. Eu tô falando isso porque às vezes a gente fala que você tem que se pôr em primeiro lugar por causa de respeito, limite e tal, e a pessoa se torna egoísta. E não é o caso, tá, gente? A sociedade, ela é uma sociedade gregária, a gente precisa um dos outros e a gente tem que pensar no coletivo. Então não existe egoísmo. A gente precisa pensar no todo sempre, mas a sua saúde é importante. Então você precisa sim se respeitar, você precisa conhecer os seus limites e botar limite e respeitar o outro. Tudo dentro de um ambiente saudável. Não é eu vou garantir o meu e depois eu vejo do outro, não. É no ambiente saudável você colocar os limites com respeito, com educação, com gentileza. Então isso é importante até nessa construção do que seu cérebro está entendendo, entendeu? Se você quer respeito, você está mostrando pro seu cérebro que você respeita o outro. Que você sabe o tempo do outro é importante. Então, se você marcou alguma coisa, você não pode, tenta desmarcar com antecedência, explicar, tendo respeito pelo seu tempo e pelo tempo do outro. Tudo fazer as coisas pensando no coletivo, pensando no todo, e qual que é o jeito certo de fazer aquilo. Quando você começa esse processo de mudança, parece que tudo, de repente, começa a estar errado. Isso é normal. Então, assim, eu tô falando isso porque às vezes você vai começar a mexer nisso tudo e de repente vai começar um desafio atrás do outro. E acontece. É só pra você entender, eu tô falando isso pra você entender que isso não significa que você tá andando pra trás. Isso só significa que a gente começa a se mexer e existe uma força contrária que meio que quer ajudar a gente, mas é meio estabanada, digamos assim. E que ela acaba, às vezes, fazendo umas confusõezinhas. Mas eu dei esse exemplo da autoestima, mas tem 1 milhão de outros. Como a gente falou do rapaz, tem uma lista de sentimentos que ele pode estar sentindo, misturados. E aí você vai um por um no que vai te incomodando e aí você vai fazendo as mudanças. Então, tudo isso vai estar acontecendo meio que ao mesmo tempo, no mesmo caldeirão. Mas de uma forma mais ou menos organizada. Se você fizer uma lista dos seus sentimentos e ir tratando um por um, a gente vai subir aqui mais vídeos. Já tem vários vídeos gravados, mas não estão online ainda. Dessas feridas principais. Então, se for abandono, se for rejeição, se for egoísmo, o que for, eu consigo te ajudar a achar qual que é a causa, o que está acontecendo e onde você pode começar a mudar, porque muita gente quer mudar, mas a pessoa não sabe exatamente aonde começa. A gente fica muito atento ao sentimento que está acontecendo, como no caso do João, era a raiva, e ele não sabia que o problema principal era a autoestima, o abandono que estava embaixo daquilo, e sem saber ele não tem como tratar isso, ele não sabe por onde que ele começa a mexer nisso. Então é importante a gente saber identificar os nossos sentimentos e não fugir deles. Eles têm uma valia, eles têm um porquê estar ali. Então você precisa validar o seu sentimento, falar, eu tô sentindo isso, saber quais que você tá sentindo e falar, beleza, eu tenho que tratar isso, de onde isso veio, para que isso tá aqui, o que isso tá me ajudando, o que isso me ajudou até agora, o que isso tá querendo me dizer. E aí você vai trabalhando esses sentimentos e vai deixando para trás um antigo eu seu e construindo um novo eu, que é o que você quer ter, a pessoa que você admira dentro de você, que você quer ser. Sabe, essa pessoa que a gente às vezes admira, a gente acha que tá do lado de fora, mas não tá. Ela tá dentro da gente, a gente só precisa trazer ela à tona e navegar pelas situações ao invés de desistir, ficar deprimido, submergir, entende? Sem se entregar. Porque o desafio na vida vai sempre ter e a gente vai ter os nossos objetivos para alcançar e o caminho nunca é uma linha reta. A gente sempre vai ter os percalços da vida e por isso que é importante a gente saber quem a gente é e quais são os nossos sentimentos e o que é importante, quais são os valores. E a gente se perde nisso, porque as coisas vão acontecendo ao longo da vida e é muito comum, ainda mais quando a gente é criança e a gente não tem a menor ideia que isso está acontecendo, a gente ficar colocando as ataduras. A gente faz as coisas para esconder. A gente não quer chegar em casa e falar, mãe, eu tô me sentindo humilhado porque o colega falou que eu sou burro. Você nunca quer fazer isso, porque você não quer falar isso pra sua mãe ou pro seu pai. Você faz de conta que tá tudo bem. Então eles perguntam se tá tudo bem na escola, você fala que tá. E aí, de repente, você muda de escola, por qualquer razão que seja, e aí na outra escola você incorpora uma persona nova, aonde que você não vou ficar quietinho, você começa a provocar as outras crianças e a fazer bagunça para você ter nota baixa porque você é o bagunceiro.
E aí todo mundo acha o bagunceiro engraçado, e aí o bagunceiro não é mais burro, ele é bagunceiro. E aí você vai criando essas personas para poder justificar uma coisa que nem precisava de justificativa. No caso desse déficit de atenção, todo mundo sabe hoje que isso às vezes a pessoa tem isso porque ela tem que achar o foco dela, e é difícil às vezes focar em muita coisa. Então você cuida dessa pessoa do jeito que ela é construída. Você não critica isso. Essa pessoa não é uma pessoa burra por causa disso. Isso não existe. Mas quando a gente é pequeno, a gente não sabe disso. Não tem como a gente saber, entendeu? Então aí a gente fica criando essas personas para poder tentar passar pela dor do problema de ser provocado, né, na escola. E isso que a gente carrega a vida toda, sem saber, sem querer. A gente, às vezes, as pessoas à nossa volta, os nossos pais, às vezes, nem todo mundo sabe, tem conhecimento dessa inteligência emocional, do que abrange isso tudo. Então a gente acha que é só criança sendo criança. E não é, entendeu? Então eu acho que a melhor coisa que a gente faz é estudar o humano. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem os seus defeitos e qualidades e tem as suas características próprias. E é individual mesmo, não tem como a gente agrupar. Então, é importante você encontrar dentro de você quais são os sentimentos, ter compaixão e misericórdia por você mesmo, entender que você está fazendo melhor, ver o que de bom isso te trouxe, fazer uma lista dos seus sentimentos, começar pelo que te incomoda mais e vai um por um. Pode ir buscando vídeo aqui, outros vídeos na internet, de como que você lida com os seus sentimentos. Isso vai te ajudar a entender de onde que eles vêm e como que você começa realmente a fazer alguma coisa para ter mudança. Porque só depende da gente, ninguém pode fazer esse trabalho pela gente. Por mais que tenha terapeuta, médico, gente ajudando, a gente vai precisar começar a fazer esse trabalho internamente. E devagarzinho isso começa a aparecer, as consequências desse trabalho começam a aparecer na nossa vida. Você começa a ver que você está numa reunião de trabalho, ou está se colocando num lugar, e você está com uma postura completamente diferente daquela que você costumava ter, e você vai se surpreender com isso, e você vai ver que todo esse trabalho que você está fazendo está surtindo efeito. Vejo você em breve, um beijo grande. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you?